Olá, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal, no nosso espaço. Hoje, mais uma vez, eu convido você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita, se inscreve, aperta aí, clica no nosso sininho para que você receba a informação sempre que eu estiver aqui ao vivo com os nossos convidados. Aproveite também e compartilhe se todo esse bate-papo aqui nesse canal fizer sentido para você e se valer a pena você contribuir para o conhecimento de outras pessoas. E hoje eu estou me sentindo muito honrada em estar recebendo aqui nesse espaço uma pessoa que eu acho assim inteligentíssima, uma pessoa que é de alta capacitação, um conhecimento muito vasto, e já algumas vezes eu bato um papo com ela e hoje mais uma vez a gente está tendo essa oportunidade. Ela que é casada, é mãe, formada em gestão de pessoas, pós-graduada em psicologia organizacional e do trabalho, mas que desde 2007 ela realiza um trabalho voltado para as mulheres, para o relacionamento, auxiliando aí várias e várias mulheres ao longo do tempo, para que elas fortaleçam, né, e melhorem os seus relacionamentos. E hoje, muito prazer em estar recebendo você aqui, Elisete Mendes. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Adri. Que prazer estar aqui com você, né, novamente, pertinho. É uma alegria para mim, né? Você disse que é uma honra me receber, mas a honra é minha, né? Estar aqui junto com você. E não é rasgação de seda, é porque a pessoa maravilhosa que você é e você sabe, né? Obrigada pelo carinho, é recíproco, né? Como é que foi fazer, porque assim... formada em gestão de pessoas, psicóloga, como é que foi fazer, vamos chamar isso de transição de carreira? Porque aí tu saiu lá da empresa, né, cuidando da questão de trabalho ou até do atendimento, mas aí mudou isso. Como é que foi fazer essa transição de carreira e começar a atender as mulheres? Que interessante que você foi buscar e eu nem tô sabendo, gente, onde ela preparada. Foi. Isso! Foi surpresa pra mim quando você falou, viu? É isso aí. Bom, eu sempre pensei que em algum momento eu queria ser psicóloga ou eu queria atender as pessoas. Sempre amei esse movimento aí no movimento da ajuda. Mas, quando fui fazer minha formação, as opções no curso de psicologia não estavam disponíveis financeiramente para o meu bolso no momento. É que na época, Adri, a psicologia aqui era no período da manhã. E quando a gente precisa trabalhar para pagar a própria faculdade, a gente tem que se virar e trabalhar durante o dia. Fazer escolhas. Isso, então a minha escolha, eu optei pelo curso de gestão, porque lá dentro tinha as psicologias embutidas dentro do curso. E aí fui trabalhar dentro do organizacional, dentro de gestão de pessoas, e sempre fui muito focada em treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção, entender de perfil de pessoas, e fui me especializando dentro disso. E a psicologia organizacional e do trabalho para dar um enfoque ainda maior dentro do pessoal, dentro das organizações. Mas o meu direcionamento era sempre voltado para desenvolver as pessoas. E aí no trabalho eles riam porque dizia assim, escuta, vou ter que colocar um divã na tua sala, coloca porque eu vou atender. E foi assim, sabe? E o meu coração sempre vibrou por isso. E depois fui fazendo transição de carreira e me especializei dentro da área de comportamento humano, busquei a neurolinguística, né, programação neurolinguística, fiz ela internacionalmente, tenho 3 formações dentro da neurolinguística internacional do Richard Bandler, meu certificado é internacional inclusive, e fui aprofundando aí, né, nos mistérios da mente, como o cérebro se comporta, como é o comportamento humano, especializei aí dentro do comportamento feminino e casais. E aí a gente ouve uma frase, né, muito comum, principalmente nas empresas, porque às vezes a gente trabalha numa empresa num setor X que não é ligado a pessoas, né, gestão pessoal ou RH, mas sempre a gente ouve, né, que de psicólogo todo mundo tem um pouco. Isso de fato, como é que tu enxerga isso, tendo essa tua experiência, né, da psicologia e tudo mais, dentro das organizações hoje? De fato, todo mundo... Vamos pegar um exemplo aí do pós-pandemia, digamos assim. Faz algum sentido mesmo essa fala? Todo mundo meio que virou mais ouvinte do que falante?
Eu acho que hoje as pessoas têm uma carência de ter um bom ouvinte, porque às vezes as pessoas ouvem, mas ouve já opinando, dando a sua opinião, o seu achômetro, né? Hoje eu digo que, baseado de tudo que a gente aprofundou, que eu estudei e que hoje atendo, todos os achômetros estão errados. Porque às vezes a gente acha demais olhando só para uma fração de quem o ser humano é. E hoje nos meus atendimentos, a primeira sessão, principalmente, ela é focada muito numa escuta muito ativa e muito aberta, e às vezes a primeira sessão é só a pessoa quase que praticamente falando, porque ela quer ser ouvida de verdade, sem um julgamento. Então, às vezes as pessoas nessa frase, elas querem ajudar, querem contribuir, mas a partir do seu ponto de vista. Mas a ajuda vem a partir do ponto de vista do que o outro viveu e não daquilo que eu vivi. E até porque, muitas vezes, vamos entrar já agora, abrimos a porta do teu espaço, do consultório. Muitas vezes as pessoas, elas querem de fato desabafar. Exato. Contar, colocar aquilo para fora. Uhum. Eu não sei nos relatos, talvez, que você receba, mas às vezes a gente se sente talvez mais à vontade de expressar isso lá na terapia do que em casa conversando com alguém, né? Tentando se abrir com esse alguém. Isso, porque às vezes em outros lugares você é julgada, né? Ah, ela fez isso por causa disso. E às vezes não é exatamente assim, né? Todas as pessoas, eu digo assim que por mais que teve uma vida gostosinha e que parece bonita, todos nós temos uma caixinha da onde dói. A caixa preta. A caixa dos segredos, dos guardados, daquilo que a gente não quer compartilhar, daquilo que não quer contar. E quando senta lá, a pessoa pode ser ela mesma. Sim. Porque daí ela sabe que vai ficar fechado lá. Que lá é um profissional atento a escutar e no não julgamento. E talvez oferecer um caminho de ajuda, um caminho por onde a pessoa quer trilhar. Porque também não dá para pisar aonde a pessoa não quer trilhar. Exatamente. E muito bem o que tu falou. Porque a caixinha preta todo mundo tem. Todos nós. Muita gente tem muito medo de abrir essa caixinha preta. Tem, Adri. E o que acontece, assim, teve pessoas que já relatou assim, ó, eu acho demais esse trabalho, mas eu morro de medo. Olha, né? Teve um almoço que a gente estava entre amigos, e aí a minha amiga em comum tinha outro casal que era conhecido só deles e não era nosso. E aí, daqui a pouco, ela assim, ó, fulana, já aproveita que ela é terapeuta e ela já trabalha com casais e já vai resolver a relação de vocês aí, porque tá um caos, ela brincou. Daí ela assim, é mesmo? E aí já foi abrir e procurar meu Insta. E aí depois ela assim, sim, e já aproveita, já faz uma consulta grátis aí para ver se tem solução. Quem ficou 24 anos sem casar e agora que ia fazer 25 resolveu casar, estão há 1 ano casado e 24 anos juntos, Zete. Olha. E aí o marido assim, eu não sei se ela não vai sair mais doente, mas se eu for contar, não, é melhor não contar, porque vai se assustar, ele brincou. Aí ela assim, tu vai adoecer ela, eu acho. E aí depois ela assim, mas tu sabe, eu tenho loucura pra ir, mas eu tenho medo. Ela mesma falou. E é isso que eu ia te perguntar, existe essa resistência? Existe. Como é que é essa tomar coragem, vamos dizer assim, né, tomar coragem e eu vou, esse primeiro passo, né, de ir até lá? Eu digo que a pessoa mais corajosa, Adri, é aquela que tomou a coragem de olhar pra ela mesma. Porque quando olha para a vida dos outros, é só os outros. Sim. E não assim, dói. Maravilha, né? Só vê a parte bonita. Isso. Né, ou se olha né, a parte feia, que é só o que se mostra aparentemente na vida dos outros, é fácil julgar, porque daí não é em si. Sim. Mas quando é para olhar para nós, para os nossos porões da vida, é mais desafiador. E aí precisa, sim, de um movimento de muita coragem. É ruim, é difícil, é trabalhoso, vai adoecer o profissional.
No meu caso, não, né? Porque aí o profissional também tem que estar bem preparado para isso, né? Mas não é tão difícil assim, não é tão doloroso assim. Na verdade, é libertador. Mas tudo isso, será que na cabeça dessa pessoa existe aquele pensamento do tipo, o meu problema é maior do que o do outro? Isso será que também mexe lá dentro para, vamos dizer assim, para essa demora em tomar essa primeira iniciativa e dizer, não, agora eu vou. Sim. Tomei coragem. As pessoas às vezes pensam assim, ó, só eu tenho esse problema. Sim. Né? Ou isso é muito difícil resolver. Ou é muito doloroso. Não, vai pensar o quê de mim? Né? Tem muito o medo do que vai pensar de mim. O profissional não pensa nada sobre você. E a gente vive numa sociedade que todo mundo se faz essa pergunta, né? Sim. E se souberem que eu tô vindo aqui? E o que vão pensar de mim, né? Isso. Como existia também uma crença de que quando você ia num psicólogo é porque tu tava doido. Isso, tá essa é a parte mais antiga da coisa. Bem antiga. Mas às vezes a gente ainda esbarra em pessoas que quando a gente fala numa terapia, Sim. tá achando que eu tô com um problema. Tá louco. Isso, tem esse preconceito, assim, esse preconceito de tá doente ou tá louco é um pouco mais antigo, mas ainda tem pessoas com esse perfil de pensamento. Tem um perfil de pensamento de isso é besteira e não preciso disso. Sim. E tem o perfil de pensamento que agora vai descobrir tudo sobre mim. Uma coisa que às vezes é bastante difícil, assim, para nós dentro dessa profissão, sim, né? É que as pessoas olham, quando descobre, ela é terapeuta. Aí todo mundo faz assim, ó, sabe? Como se fosse assim, pronto, agora tudo que eu falar, ela vai saber quem eu sou, ela vai descobrir os meus segredos. Como se tivesse assim uma bola de cristal e que fosse aparecer ali, a Adri fez isso, a Adri aquilo. Não existe isso. E aí, num dos nossos almoços de final de semana, família, assim, aí o meu marido brincou assim, e aproveitem, ele brincando, a gente só tava entre amigos, e aproveitem que já estão todos analisados. Gente, eu queria matar ele com essa fala. Eu disse pra ele, não acredito, a hora que chegar em casa, aí a minha amiga assim, eu já sei, conheço ela vai te pegar, Jeff! Porque as pessoas já têm esse medo. Sim. Mas claro que ele falou brincando, mas as pessoas têm esse medo real. Sim, de modo geral as pessoas... De modo geral. Levam a pensar, né, nesses e se. E aí acaba que isso, vamos dizer assim, atrasa talvez aquilo que poderia ser a solução logo ali. E aí eu te pergunto, antes, né, dessa outra pergunta, vocês comemoram, você e seu esposo comemoraram 24 anos agora? Ai, segunda-feira, gente, ela investigou a minha vida. 24 anos. 24 anos. Olha, viu, ela tá quase mais bola de cristal do que eu. Aqui é assim. 24 anos eu costumo falar, né, que 24 anos de casamento, meu... Faz 30 que a gente tá junto e de casados 24. Quem tem o maior equilíbrio? O homem, a mulher? Como é que é isso? Pegando, né, de fato, uma profissional formada, atuando na área, atendendo mulheres, que lá no teu Instagram você conta que já evitou diversos divórcios. E acredito sim firmemente nisso, que com certeza, porque às vezes precisa parar mesmo, sair daquela zona de conforto, né? Do quadrado onde você tá vivendo e resolver, vou abrir essa caixa preta aqui e vou resolver. Porque tá dando errado, né? Que tá dando errado. E aí eu te pergunto, essa tua experiência do relacionamento que tu tens, né? Que já é sucesso. Embora a gente saiba que todo dia é uma situação nova. Todo dia. Mas 24 anos ou 30, na tua visão, na tua opinião, o homem ou a mulher... Hoje em dia, ele tá mais maleável, ele tá mais compreensivo, ou ela tá mais compreensiva? Então, Adri, não dá pra fechar, assim, sabe? Mas hoje eu vejo que há um movimento do homem nessa busca. Hoje, o homem era totalmente fechado. Quem tinha que buscar era a mulher,
né? E a mulher tem muito isso, a mulher tem muito mais esse jogo de cintura, no sentido de eu vou buscar, eu vou ver o que tá errado, tanto que a mulher é aquela que mais tem o sexto sentido, tem boas relações, então a mulher tem muito esse comportamento. Mas hoje o homem se abriu bastante, hoje eu tenho vários casais que eles vão e quando a mulher faz o primeiro contato, aí eu digo, aí ela assim, é pra ir eu e o meu esposo, eu já pergunto, ele quer? Porque se ele não quer, eu não vou atender. Sim. Eu vou atender ela. Aí eu pergunto, se ele não quer, você quer? Eu quero, mas eu sozinho não quero ir, venha você. Porque lá eu sei que tem todo um desenrolar que se ela for, vai funcionar. Então hoje o homem já tem essa abertura e eles já vão mais vezes, né? Eu tive um casal que ele veio primeiro. Então ele veio, começou a vir e ele disse, eu já tinha feito terapia antes, não é nada parecido com o que tu faz. Eu gostei demais, a minha mulher vai ter que vir. Porque ela vai numa outra profissional, que é ótima também, mas ela precisa experimentar aqui. Sim. E aí, ela veio um dia, que ele disse, vai lá, conhece ela, tu não tem nada a perder. Ela foi. Ela disse assim, eu vou querer fazer isso daí contigo. Porque eu vim certa, que eu só vim satisfazer a vontade dele pra estar aqui. Mas eu quero vir, porque isso que tu faz é muito diferente. Eu vou continuar com a minha outra lá, mas eu quero vir aqui. E ela veio, ela ficou um tempo, assim, eu faço pacotes, né? Sim. E aí ela ficou um tempo, renovou o pacote dela e ficou, e ela gostou bastante. Então, o homem tem essa abertura hoje. E que bom, né? Porque aí hoje as mulheres têm mais facilidade, os dois trabalhando junto é muito mais rápido. Com certeza. Né? Vai mais longe. E quando a gente fala de evitar divórcios, mas acontece também vamos dizer assim, a reação adversa, olha, não tem jeito. Não tem jeito. É melhor ir cada um pro seu lado, porque às vezes um relacionamento, dependendo dessa estrutura que ele está sendo, né, vamos dizer assim, vivido todos os dias, talvez ele pode sim, de fato, estar indo por um caminho, né? Sim. Mais perigoso, digamos assim. Sim, às certamente. vezes envolvendo violência. Tem, Adri. Já aconteceu os dois fatos, assim. De o casal chegar lá com o início já do divórcio em andamento, mas eles foram lá. Aí eu até perguntei, se vocês já tomaram a decisão de divórcio, o que vocês vieram buscar? Sim. A gente só queria se entender, para pelo menos a gente terminar a nossa relação em paz, de boa, pra gente não sair brigado, porque embora a gente viveu um tempo juntos. Ótimo. E aí, quando conversa vai, conversa vem, a gente vai identificando alguns pontos. E aí, eu perguntei, hoje, depois do nosso encontro, como vocês sentiram? Um olhou pro outro, se correu uma lágrima e disse assim, eu acho que a gente não precisava ter divorciado. Uau. A gente podia ter vindo aqui antes. Esse foi um fato bem marcante. Já aconteceu 2 episódios assim, nesse movimento, quando vem o casal junto, né? E o outro também aconteceu, né? A esposa veio, e aí eles tinham muitas dificuldades, e aí tinham uma relação bem tóxica e bem abusiva por parte dele. E aí tinha muitas ameaças, até que ela disse, eu nunca falei que eu ia separar, mas agora eu tô decidida, ela disse. E eu vou separar. E como ele não queria que isso acontecesse, porque ele era o mandante da relação, então ela disse pra mim, saber que tu quer mudar mesmo, tu tem que ir lá na Elisete. E aí ele foi realmente, ele fez 4 sessões, e depois começou a burlar, dar suas desculpas. E aí ela colocou um ponto final mesmo, porque daí ela entendia, né, era um relacionamento abusivo mesmo, era tóxico mesmo, ele ameaçava, assim, de tirar a filha, ameaçava sumir com ela no mundo, e outras questões, assim, mais difíceis. E aí ela realmente encerrou, só porque agora ela já estava fortalecida, agora ela já não cedia mais às ameaças, agora ela já sabia que fazia parte de toda uma insegurança dele, que daí ele mostrava em forma de violência, às vezes. Então, ela fez
todo um movimento para proteger ela e a criança, que daí a gente instrui também, né? Blindou. E aí ela fez isso com segurança. Até porque, muito bom a gente falar disso, porque às vezes a gente fala de violência, o que vem logo na cabeça é a violência física. Mas nem sempre é a violência. Ele não fazia violência física. A única que parecia ser física era contra ele mesmo. Ele pegava uma faca, às vezes, e dizia que ia se matar. E aí, quando ela entendeu que isso era só um jogo emocional, na verdade, ela dizia, vai. Né? Isso não se faz, né? Sim. Os nossos ouvintes não tem que, né? Precisa de um acompanhamento, né? De um profissional. Mas ela entendeu que isso tudo dado à terapia. Exato. Pra criar esse entendimento. Isso, para ter todo o entendimento. Porque tem perfis e perfis. Sim. Tem perfil que realmente não faz. Sim. É só uma ameaça. E tem perfil que realmente ele vai lá e executa. Sim. Então, por isso que é importante estar acompanhada de um bom profissional para entender que tipo de perfil é a pessoa com quem ela está convivendo, com quem ela está lidando, para se preparar e se proteger também. Sim. Porque, afinal de contas, é a vida dela e a vida da criança também que está em jogo, né? Com certeza, né? É o ambiente familiar. Isso. E ele, de fato, tem que ser saudável. Tem que ser, né? Tem que ser. E aí, a terapia, ela ajuda para que se estruture, né, outra vez, vá se enxergando. É como se fosse, vamos fazer aqui uma análise geral, como se fosse um grande quebra-cabeça e a gente vai encaixar essas pecinhas, cada uma no seu devido lugar. Aqui não é daqui, não pode estar lá, e vice-versa. Isso. E aí, num dado momento, ou vem a esposa, ou vem o marido, enfim, né, companheiro ou companheira, e depois existe um momento mesmo de, se ele quiser vir ou ela quiser vir, tá ok. E aí começa a conversar com a outra parte também, e no outro momento os dois juntos. Isso. Tem sempre assim, tem o casal que tá decidido, o casal já decidiu vir juntos, né? Então eles vêm juntos. Isso é super bacana. É muito. Sinal de que os dois pensam, né? Da mesma forma e que querem restaurar aquilo ali, mesmo que esteja amor, respeito. Exato. Mesmo que esteja um pouco bagunçado, os dois querem viver melhor. Sim. Os dois têm esse objetivo, isso é muito bonito. Então tem esses perfis, tem o casal que vem junto, aí a primeira sessão a gente faz toda junto, entende todo o cenário. Sim. E dentro dessa primeira sessão eu vou identificar o que é muito dela particular, o que é muito dele no particular. E aí eu vou sugerir que outras sessões seja só com ela e outras seja só com ele, para dar essa liberdade para cada um, às vezes, fazer o seu próprio desabafo. Sim. Porque às vezes fica com algo tão retido, tão magoado, tão entristecido, que às vezes não quer falar na frente do companheiro. Às vezes nem é bom falar. Isso. Né, para não magoar. Exato. E também a gente sabe que às vezes no calor da emoção fala o que não é para falar. Isso. E depois se arrepende. E às vezes tem a sua questão bem pessoal também, que veio lá da infância, que veio lá da família, que às vezes não queria abrir essa caixinha e contar pro cônjuge, sabe? Então, sugiro, depois dessa sessão inicial, de fazermos esse isolado para cada um se sentir à vontade e a gente tratar o que tá ali, às vezes atrapalhando o relacionamento, mas é porque vem de questões pessoais. Sim. Às vezes dela, às vezes dele, né? Porque todos nós temos. Às vezes vem só a mulher, aí às vezes ela diz, mas eu queria tanto que ele viesse. Beleza, vai lá, muda você, faz você, e hoje o meu trabalho é muito com mulheres, né? Sim. Então, hoje eu tenho uma mentoria individual, tenho a mentoria em grupo só para mulheres, para restaurar casamentos, para evitar divórcio, para reconquistar o marido. Então, tem tudo isso. Até porque quando a gente fala de isso que tu falou, muda você. Porque a mudança, ela tem que ser conosco primeiro, né? Seja no teu ambiente familiar, seja no teu ambiente profissional, seja nas tuas relações de amizade, né? Tu tens que mudar por você. Isso. Eu acredito muito nisso. Isso. Às vezes elas perguntam bastante assim, Adri, mas por que tem que ser eu? Mas não tem que ser. Ninguém é obrigada a nada. Tem Sim. que? Não tem. Mas pode ser você. E também porque as pessoas, né, de modo geral, existe aquela coisa de eu vou encontrar um culpado. Esse culpado nunca sou eu. O culpado é o outro, porque é mais fácil. Sim, é mais fácil, é mais cômodo. Mesmo que o outro tenha uma parcela que parece maior,
né? Eu nem digo na culpa, é na responsabilidade. Sim. Porque um casamento não é só um sozinho que é responsável. Sim. São os dois, né? Sim. Então, não é para encontrar culpados, é para encontrar o caminho para nós dois vivermos Seguir melhor juntos, né? Porque a gente escolheu assim, resolveu dividir a vida com outra pessoa. Então, por que eu tenho que viver em pé de guerra com ela? E aí, olha só como é as coisas, né? Num ponto de vista, quando um casal, ele vai buscar a terapia para tentar melhorar, reestruturar tudo isso de novo, ele melhora esse coletivo. Mas quando ele também não dá esse passo, ele não quer mudar, tem resistência e acaba acontecendo uma separação, e isso às vezes envolve filhos, esse problema é tão maior, é quase que uma bomba mesmo. Sim. Porque tu vai causando problemas em cada uma daquelas pessoas do ambiente familiar. Isso. E problemas que vão às vezes passar gerações. De gerações. É devastador, às vezes, um divórcio, porque é muita gente, às vezes, magoada, é muita gente ferida, é uma relação, principalmente quando se tem filhos, né? Que aí é filho pra lá, é filho pra cá. Às vezes o filho acaba tomando a dor do mais fraco, de um deles, daquele que a criança às vezes interpreta que foi mais lesado, mais vítima. E tudo isso adoece o ambiente inteiro, né? Às vezes isso ultrapassa gerações. Sim. Então isso é muito doloroso. Se fosse só falar financeiramente, o gasto já é alto. Mas todo o envolvimento emocional, né, que dá todo um impacto na família, mexe com muita gente, muitas pessoas. Então, é muito mais econômico financeiramente, mas emocionalmente, gigantescamente, evitar um divórcio para que possa se reconstruir aquela relação, né? Por isso que hoje um dos meus programas um é evite o seu divórcio e o outro é reconquiste o seu marido. Porque tem aquela mulher que às vezes não quer separar, mas tá muito difícil. E aí ela tá cansada, ela tá esgotada, ela que luta com muita coisa, ela que tem muita dificuldade, ela que às vezes tomou o lugar do homem na família, às vezes. Perfeito. E a gente vê muito esse perfil. E é um tipo de mulher que daí ela sofre muito. E aí precisa chegar no divórcio? Não. Por isso que quando ela diz assim, mas meu marido não quer vir, eu digo, venha você. Comece. O meu marido nunca quis ir buscar, ou olhar para isso. Ele, no pensamento dele, era frescura. Hoje ele entende o valor. Hoje, às vezes, ele diz assim, tem tal pessoa ali, ajuda um pouquinho eles estão com dificuldade XY. Tem a fulana lá, assim, assim, assim. Dá uma força para ela, ajuda ela. A minha parente lá, assim, assim, assim. Vai lá e conversa com eles. Hoje eles sabem a importância. Criou o entendimento. Criou o entendimento. Mas quem teve que ir buscar? Eu. Sim. Às vezes começa por nós. Com certeza. Porque a gente tem uma sabedoria diferente. A mulher, ela tem uma sabedoria que é divina. Se a mulher souber usar o poder que ela tem, a sabedoria que tem dentro dela, ela muda uma nação. E qual é a nação mais poderosa hoje? É a casa dela. Concordo. A gente às vezes quer mudar o mundo. Não mude o mundo, mude a sua família. Porque são pequenas nações. E até porque, né, entre aspas, né, vamos dizer, a líder maior do lar é a mulher. É a mulher. A mulher veio para isso, nascer. Ela cuida dos filhos, ela cuida do marido ou da companheira, seja lá como for. Mas ela cuida, ela tá nesse ambiente sendo assim, a líder aqui. Isso. Aí, claro, né, o companheiro ou companheira tá ali também ajudando de certa forma. Claro, exato. Também tem seu papel, que é muito importante. Sim. Mas faz todo sentido isso que você está falando. Claro. Nós, mulheres, a gente tem com a nossa habilidade, com o nosso jeitinho, isso. Né? E aí a gente, se for olhar no mercado de trabalho, por que às vezes a mulher foi tão útil no mercado de trabalho? Por esse jeitinho de entender o ser humano que existe lá do outro lado, além do papel profissional. O fulano não rende mais no trabalho, espera que eu vou lá ver. Aí vai lá e conversa, o fulano separou, tá longe do filho, a mãe morreu, estão com dificuldade financeira. Entendi. Entender esse caminho. Entender. Aí dá uma orientação, a pessoa
desperta pra vida de novo. E sabe? às vezes coisas que vamos dizer assim, nessa rotina louca da vida, vai tendo atitudes e ações impensadas Não que às para pra vezes está pensar. machucando o outro, está machucando a si também sem prestar atenção, porque tá na vida louca. E aí quando para, né, e alguém vem e mostra uma situação, essa habilidade do conversar, né? E aí, isso é tão importante que aí quando eu digo pra ela, vem você, às vezes tem coisas básicas que, como você disse, essa correria, que todo mundo tá tão acelerado, parou de olhar para as pequenas coisas e acha que o pequeno não tem mais valor. Teve um casal que veio e ele disse, ela tem tudo, ela faz as coisas dela, isso e aquilo, não sei o quê. Mas qual era a queixa dele? Ela não faz nada por nós. Sim. Mas para ela tava tudo bem, porque ele também tinha tudo. Mas quando ela entendeu, a gente chegou à conclusão lá que fazer uma jantinha, um arroz com ovo, para ele era importante, porque ela fez pensando nele chegar do trabalho, porque daí ela chegava antes dele. Ele entendeu que para ele isso era extremamente valoroso. É que depende nessa balança o que é o tudo, né? Exatamente, tem tudo, mas tudo o quê? Eu sempre pergunto, o que é tudo pra você? Ah, tem isso. Tá, mas eu não tenho uma jantinha, nunca. A gente tem um bilhete. Bilhete carinhoso no café da manhã. Isso. Aí, às vezes, é um acordar de manhã e ela passou um batom. Sim. Quantas vezes o marido não vê a mulher com batom? Ou não vê ela com uma roupinha bonitinha em casa? Entender que é um carinho. É um carinho. Se a gente se arrumava quando namorava, por que não se arruma agora? E aí, isso tudo que tu tá falando... A gente ouve muitas vezes, né, em grupos de amigos. Ah, mas agora eu tô garantido porque já casei. Nada é garantido. Não é, gente. O amor não é garantia de nada, porque o amor morre. Claro, é igual uma planta. Se não tá cuidando, ele vai morrer. Então, o casamento é pra vida toda? Talvez seja pra ser, mas se ninguém cuidar, não vai ser pra vida toda. O pra sempre depende de nós. É eu vivendo pra sempre todo dia. Hoje pode ser o meu último dia, e se eu não cuidei? Claro. E que lembrança tu vais deixar? Ou que saudade tu vai deixar? Eu estou aqui hoje conversando com Elisete Mendes. Ela que é uma profissional focada e direcionada para ajudar a melhorar os relacionamentos, evitando divórcios, brigas muitas vezes, ajudando a estruturar essa relação do teu ambiente familiar. E quando a gente fala de estruturar o ambiente familiar, não é só a relação entre dois adultos, mas dos filhos juntos também. Porque se algo dá errado, reflete em cada um desses filhos que fazem parte do ambiente familiar. Hoje eu estou aqui no Pode Vercast com ela. E esse é um assunto muito importante. Por isso eu convido você, se ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, faça sua inscrição agora aqui e continue sempre conosco, apertando aí o nosso sininho para você sempre receber o nosso aviso aí, o nosso alô de que nós estamos aqui ao vivo. Eu tenho sempre um encontro aqui com muitos convidados todas as quartas-feiras neste mesmo horário, às 19h30. E aí eu convido você para sempre vir para cá comigo. Aproveita, compartilha se isso fizer sentido para você, se você conhece algum casal, algum amigo ou amiga que está vivendo um relacionamento abusivo ou não, o relacionamento é bacana, mas agora aconteceu alguma coisa, a amiga desabafou comigo, o amigo também. Aproveita, compartilha esse tema, porque com certeza você vai estar ajudando outras pessoas. E é por isso que nós estamos aqui. E aí, Elisete, eu aproveito para falar contigo o seguinte também. Vamos meio que criar um bloquinho, deixar aqui do lado, porque eu quero trazer uma outra situação que você mencionou lá atrás, né? Porque quando nós temos essa caixinha preta que eu tenho, você tem, todo mundo no planeta tem, sim, e a gente abriu. Saiu aquele monte de coisas lá de dentro. Coisas que a gente já sabe o que são. Outras a gente nem sabe ainda. Porque de tanto mexer ali, peraí, nunca prestei atenção nisso e não sabia que tal situação eu vivencio por causa disso. Quando a gente também abre essa caixinha e a gente tá falando não só do relacionamento muitas vezes. Estamos falando agora do relacionamento homem-mulher, né? O casal, enfim. Sim. Mas também nós estamos falando da relação familiar, seja mulher com mulher, homem com homem, homem e mulher, filhos envolvidos.
constelação familiar Uhum. vai ajudar também de alguma forma a resolver ou a encontrar, né, aonde está tal situação, porque tu mencionou que muitas vezes o que a gente vem vivendo hoje pode não ser só o erro meu como ser humano de coisas, né? Vamos dizer assim, as manias, os vícios que vai pegando do dia a dia, mas são coisas que vieram lá de trás, né? Sim. Constelação familiar faz sentido para isso também? Faz muito sentido, Adri. Dentro dos meus atendimentos, quando a gente precisa olhar assim, a gente também olha através de uma constelação familiar, porque a constelação familiar, ela é utilizada não como às vezes acontece por aí, né, de como se fosse bola de cristal, eu quero saber, né, isso não é isso, constelação familiar. Não é milagre, né? Também não é. Então, constelação familiar não é esse eu quero saber. Né? Não é igual o horóscopo do dia, eu vou lá pesquisar. Não é isso. Se alguém estiver fazendo isso, está fazendo da forma errada. Constelação familiar é assim, a gente não consegue identificar o X da questão. A gente já buscou de várias maneiras e aquilo ali é latente na sua vida, é recorrente e aquilo ali não te deixa, às vezes, evoluir. Não te deixa seguir. Não te libera, algo que não libera você para a vida. Então a constelação vai te ajudar a olhar com um enfoque para onde está a raiz daquela situação, aonde está a raiz daquilo que está acontecendo, desde uma coisa simples até uma coisa mais elaborada, de maior proporção. Então, sim, seja nas questões para relacionamentos, ou seja, questões individuais, sei lá, doença, dinheiro, família, negócios, a constelação consegue contemplar isso, né? E eu sempre uso a frase, assim, que eu acho importante para meio que resumir isso. Quando alguma coisa na nossa vida não vai para frente, a gente para e olha para trás, né? Perfeito. Porque, às vezes, são memórias pessoais que nós vivemos e talvez até não lembramos, mas está guardadinho no nosso inconsciente, na nossa memória celular. Ou são memórias transgeracionais que você não viveu, que você não passou, mas que tem algo que acontece aí em você por causa de uma memória dos antepassados, né? Pai, mãe, vovó, bisos, daí para trás. E aí, se eu consigo olhar, vamos dar como exemplo, né? De cima para baixo, enxerguei, esse aqui é o meu problema. Aí a terapia ela começa a vir atuando para solucionar e entender os porquês disso tudo. Isso. Às vezes eu digo que nem é os porquês, mas é o que eu vou fazer com isso agora que eu tenho. Perfeito. Tem algumas pessoas que chegaram assim, Elisete, eu fui no tal lugar e me deu esse perfil todo aqui, eu sou assim, eu sou desse perfil, eu sou daquele perfil. É muito lindo, porque a gente se conhecer e saber qual é o nosso perfil é ótimo. Mas o que eu vou fazer com isso? Se não é para fazer nada, não serve nada para mim. Sim. Então o que eu vou fazer com isso que eu tenho? Seja nos perfis, seja naquele problema que eu identifiquei lá na constelação familiar. Um exemplo. Uma cliente veio para identificar questão que ela estava em pânico, com medo de engravidar. E aí ela disse, Zete, eu não sei o que acontece, eu não sei o que acontece, mas aí ela achava todas as desculpas possíveis. Mas entre um desabafar aqui e ali, ela falou, mas se fosse dessa forma, eu teria. Se fosse daquela outra forma, eu teria. Eu disse, então parou. Todas as outras coisas que você me disse até agora foram desculpas. Mas você tá me falando que se não fosse isso, você teria, se não fosse aquilo, você teria. Peraí. Ela, mas eu tenho medo, eu tenho pavor. E, enfim, ela estava mesmo muito atordoada. E quando a gente foi olhar dentro da constelação familiar, porque ela já tinha tentado de tudo, e ela não conseguia, porque ela tinha muito medo, era um pânico. E aí estava identificado com uma memória do pai dela com a avó paterna, desculpa. Porque a avó teve os filhos, mas um, muito precocemente, foi assassinado. E aí ter filhos era perigoso.
Aí ela trouxe isso. E aí ela trouxe isso numa memória transgeracional. Não é uma memória que ela viveu. O filho não era dela. Ela nasceu tempos depois que esse tio foi morto, né? Mas era uma memória dela, que veio na memória celular, na memória do sistema da família. E aí acontece muito, lá na terapia, no atendimento. Essa mulher, né, que está lá já, vamos dizer assim, trabalhando, né, para tentar melhorar essas questões. Acontece muito de, às vezes, a relação estar sendo prejudicada porque ela está agindo como se ela fosse a mãe. Nossa, acontece muito. Demais. Ou está sendo a filha, o papel demais. da trocando esses papéis. Exatamente. Às vezes, ou o filho ou a filha toma o lugar do pai ou da mãe, por exemplo. É como se, vamos supor, a mulher. A mulher está muito cuidadora do lado do pai. E aí meio que exclui a mãe, né? Então ela fica muito ali do lado desse pai e a mãe tá sempre errada. Quando vai para uma relação, ela não consegue, às vezes, se relacionar com outro homem, porque ninguém é páreo pro pai dela. Perfeito. Isso acontece com o homem também, quando ele é muito grudadinho com a mãe, né? Aí a gente diz a filhinha do papai ou o filhinho da mamãe. Fica querendo buscar alguém que seja a imagem e semelhança da mãe. Da mãe. E não vai encontrar, porque aí não vai ter nenhuma mulher páreo pra mãe, porque a mãe fez uma coisa que nenhuma outra mulher vai fazer, que é dar a vida, né? Então, nenhuma outra mulher vai fazer. Só porque daí esse homem, por exemplo, ele precisa se relacionar com outras mulheres. Por quê? Porque ele não vai ter outras intimidades com a mãe. E aí ele precisa realizar os desejos dele de homem. E lá na relação com a mãezinha, ele é casadinho ali com a mãezinha, só porque é inconsciente, ele não sabe disso, né? Então tem isso, tem. E tem aquela mulher lá no casamento que aí fica a mãe do marido. Aí faz tudo por ele, faz tudo pra ele. Ou vira mandona da coisa. Ou vira mandona da coisa e cobra dele. Por que tu fez isso? Por que tu não foi? Por que tu não fez? Mas tu faz tudo errado. Daí a mãezinha brigando, a mãezinha dando ordens. E aí isso também Nossa, isso dá muitas brigas, dá muito desentendimento e às vezes acontece aí até traições. Justifica? Não justifica, mas aí seja o homem sendo o papai dessa esposa ou a mulher sendo a mamãe desse homem, algum deles às vezes vai procurar fora, porque ninguém tem desejo pelo papai ou pela mamãe. Sim. Né? Então, isso é um dos motivos que separa muitos casamentos também. E o financeiro também. Financeiro também. Nem se fala, porque a gente se fala, né? Você não tá estruturado profissionalmente, né? Ou com a cabeça tranquila e tu vai acabar levando pra casa. Né? E aí lá tem discussão, porque tu tens conta pra pagar. A vida tem conta pra pagar, tem a responsabilidade de adultos, né? E aí isso acaba virando uma discussão, as finanças também, o dinheiro, quem ajuda, quem não ajuda, sim, se divide, se não divide. Menos, guerra. Parece que é aquela coisa, o meu dinheiro é nosso, o teu é teu, e vira aquele rolo todo. Isso, eu digo assim, né, que tem algumas coisas que é básico, mas as pessoas às vezes não querem ouvir, né, mas os adultos tomam a responsabilidade para si, as crianças é que pode fugir da responsabilidade, né, tipo, mulher não tem amigo, o homem, né, o marido não tem amiga, ou eles têm amigos em comuns, ou não tem esse tipo de relaçãozinha. Né? E os adultos, né, também se relacionam de forma madura. A gente tem o problema, o que vamos encontrar? Solução. Que solução vamos dar para isso? Vamos, como nós dois, vamos resolver isso. Não, só. E a criança, ela foge da solução e diz, foi tu que fez. Procura culpados, né? Então, a gente precisa entender que aí numa relação, às vezes, quando a gente tá procurando culpados, a gente às vezes não tá no adulto ainda. Sim. Precisa sentar lá na minha postura adulta, ser o adulto da relação e dizer como nós dois juntos vamos resolver isso aqui. Temos conta para pagar e a dificuldade financeira tá aí. Como nós dois vamos contornar isso? E aí, eu aqui, batendo um papo, casada, 24 anos de casamento, 30 anos de convivência. Existe lá entre vocês também, porque tem aquele ditado que fala, né? Não é o teu caso. Mas tem aquele ditado que diz assim, que santo de casa não faz milagre. Não faz, Adri. Dentro dessa relação de 24 anos, 30 anos, existe de vez em quando aquele de, putz, hoje não...
tô querendo distância, não quero papo. Hoje não quero saber. Tipo assim, saindo faísca um com o outro. Então, já teve muitas faíscas. Hoje já é bem menos. Mas vamos concordar que somos seres humanos, né? Eu erro, ele erra. E eu tenho o dia do mau humor e ele também, né? Só porque a gente estabeleceu uma regra assim. Quando é o dia do mau humor, um não provoca o outro. Assim, de cobrar muito, de falar, de chamar, de perguntar. Deixa ele no quadrado dele ou eu no meu quadrado. Porque tem que criar esse entendimento. Sim, porque a gente tem que entender que nós somos seres individuais. E a gente está compartilhando uma vida junto. Não quer dizer que eu tenho que forçar ele ficar bom porque eu tô ali. Sim. Ou ele tem que forçar eu passar o meu mau humor porque ele tá ali. Que faça as mesmas coisas, não quer se fazer. Não, eu digo muito isso para as minhas clientes, que existe uma individualidade além da gente ter uma coletividade no sentido de somos uma família juntos. Sim. Né? A gente compartilha a vida junto. Mas eu tenho sonhos individuais, ele tem sonhos individuais, mas a gente tem o sonho conjunto do casal. Então, quando existe esse respeito, Adri, aí a gente começou a fluir melhor. Então, a gente começou a entender. Então eu comecei a fazer terapia lá pra mim? Não, mas eu fui buscar a solução para aquilo que estava ruim para nós. Claro. Usou isso a teu favor. E aí, usei isso. Aí eu passei a me comportar assim, a agir assim. E aí, algumas coisas, quando eles diziam, enlouqueceu agora, tá fazendo isso. Olha, essa é a nova Elisete de ser. Se você dá conta de conviver com ela, que bom, a gente vai melhorar juntos. Ou aí ele vinha me acompanhando. Então, conforme eu fui mudando, ele foi percebendo as mudanças. Né? Quando teve o lançamento do livro, aí até ele fez uma foto e ele postou lá no Face dele, e aí ele escreveu assim: conheci uma menina tímida de poucas palavras. Hoje uma empreendedora de sucesso, uma escritora que, tipo, ele tava falando assim, não tô dando conta disso, sabe? Olha o problema bom. Olha o problema que eu arrumei, mas um problema bom, né? E aí eu dei risada, mas achei muito bonito, assim, da parte dele, porque as pessoas às vezes dizem assim, nunca muda. Deus me livre nunca mudar. Deus me livre, eu não quero nunca ser a Elisete de antes. E às vezes eu brinco com ele assim, amor, se hoje eu tivesse que casar contigo de novo e fosse aquela pessoa, nunca ia querer mais, eu não ia querer, Deus me livre. Ainda bem que a gente melhorou, né? Aí ele ri. Aí no domingo, aí eu sentei no colo dele e brinquei assim, você casaria comigo de novo? Ai, que lindo. Daí ele assim, ó, sempre. Que lindo. Sempre. É claro que eu casaria contigo de novo. Mas isso é o entendimento, a convivência regada. Chega em um nível, com certeza, né? Imagino aqui que deva ser lá, que quando o outro não está bem, só o olhar já sabe. Como se o olhar falasse. Adri. É tanto de sentimento. Isso. Pô, tô com vontade de fazer um carinho. Pô, hoje não tô legal. Uhum. De entender assim, ó, pô, ela chegou em casa hoje, aconteceu alguma coisa que não agradou ela. Claro. Que falando aqui, parece que a gente viveu só flores. Sim. É que parece, não, né? Foi, parece. Existem bastidores. Eu gosto muito da frase, assim, que tem naquele filme A Procura da Felicidade. Tá. Que perguntaram assim pra ele, quando ele venceu todos os obstáculos dele, ele foi premiado e tudo, né? Foi tão fácil como você fez parecer? Não foi. Nunca é, né? Teve tantas noites mal dormidas, de choro, de joelhinho dobrado conversando com o Papai do Céu, de orações intensificadas, de procura, de ajuda, de especializar, de fazer curso, de tudo isso. Eu digo que hoje eu posso orientar casais porque eu já tive à beira da falência no casamento e hoje a gente é feliz. Sim. E por isso que às vezes nos meus vídeos, tudo, eu digo assim, teve um vídeo meu no YouTube que eu gravei assim, como ter um casamento gostoso de verdade, porque é isso. Dá pra ter um casamento gostoso de verdade, feliz de verdade, não de bastidor, não de rede social, não, dá sim. A nossa relação parecia no começo bonitinha, mas eu digo que hoje ela é muito melhor do que já foi no início do casamento, do que foi no namoro, é muito melhor hoje. Mas a gente já brigou muito, a gente já teve muitas nossas diferenças, a gente teve muitos problemas, só porque a gente resolveu superar eles. E é aquela questão de sempre parar e olhar. E não criar um momento pra ficar agredindo. De parar de achar culpado. Olha, foi você que fez isso. Você... Às vezes a gente sentava assim e teve uma época que a gente sentou e disse assim, ó, tá muito ruim.
Tá muito ruim. E aí eu sentei, aí ele, lá vem ela de novo. Né? O homem não gosta de conversar. Eu digo para as minhas clientes assim, ó, Lá vem ninguém palestra. gosta de DR. Porque discutir a relação é muito saco. Sim. Porque vai dizer assim, vai discutir de novo, vai dar sermão de novo, As ninguém mesmas quer. coisas, fica falando a mesma coisa. E ninguém quer. Sim. E eu via que isso não funcionava, então eu procurei fazer diferente. Aí eu disse assim, escuta, eu queria que você dissesse assim, ó, tudo que você não gosta, tudo que você tá de saco cheio, tudo que torrou a tua paciência, porque eu não tenho bola de cristal, eu não sei do que você não gosta. Às vezes eu tô fazendo, e eu acho que eu tô arrasando. Eu acho que isso tá ótimo. Ou às vezes não faz, Porque né? acho que não precisa. não precisa. Tá normal. E eu disse depois, mas fala assim, ó, pra esvaziar. E é difícil ouvir, né, Adri? Sim. Vamos combinar? Que é difícil ouvir. Sim. Mas eu dei esse espaço. Como eu dei esse espaço pra ele? Aí ele, né? Sabe, estranhou assim. Mas falou uma coisa, mas daqui a pouco não queria mais. Não, mas vamos lá. Se fosse só isso aí, eu acho que a gente já tinha resolvido. Tá pior. Então vamos lá. E aí ele foi pontuando. Isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. Tu faz isso, faz isso, faz isso. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui eu não gosto. E aí eu só ouvindo. Aqui dentro, às vezes a gente pensa assim, agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Ele me paga. Aham. Porque Tem que devolver. o nosso cérebro é ação e reação. Sim, Então, o que os casais, na maioria das vezes, fazem? Reage. sim. Falou uma, eu vou falar duas. Vá! E isso vira uma tremenda briga, uma tremenda discussão. E a comunicação sempre fica horrorosa. E nunca funciona. Então, por isso que muita gente diz por aí, ó, sentem, conversem, dialoguem. Mentira, não funciona, Adri. Eu sei, na minha vida não funcionava. Quando eu tentava falar, ele brigava. Quando eu falava, ele brigava. Quando ele falava, eu brigava. É reação, é instintivo do ser humano. E aí a gente começou a fazer diferente. Então ele começou a falar e depois eu disse, mas isso aqui também não gosto, isso aqui eu também não gosto, isso aqui eu me sinto dessa forma, eu me sinto daquela forma, não tô agredindo. Sim. Eu não tô dizendo assim, ó, tu errou. Não, eu tô pontuando devagarzinho como eu me sinto quando você faz X coisas. E depois uma outra forma que a gente arrumou bastante assim, faz alguma coisa que eu não gostei, eu disse assim, olha, isso outras pessoas ou outros casais pode até fazer, mas lá fora eu até compreendo que as pessoas fazem, mas de você eu não espero isso. De você é uma pessoa, né, inteligente, com determinada postura, eu não consigo admitir esse comportamento em você. Então, meio que vai trazendo uma consciência para a pessoa. Eu, Elisete, eu não quero mais viver dessa forma aí. Eu não quero mais esse resultado aí para mim. Até porque quando a gente deixa que o outro fale e a gente também fala pontuando, não é para criar uma briga. A ideia nunca é essa. Mas é que quando você tu não... gosta. Porque quando você não tem uma escuta ativa e tá de verdade querendo ouvir o outro, você só tá querendo arrumar o problema. Sim, E um culpado para tirar o seu da reta, perfeito. né? Então, quando eu escuto de verdade, né? E depois dessa nossa conversa de ele colocou o que era dele e eu coloquei o que era meu. Então tá, o que nós dois podemos fazer para melhorar esses pontos? Tem que participação. Então é sempre nós, né? Nunca, o que tu vai fazer com isso daí? Não é isso. Então, o que a gente pode fazer? Que prazo nós podemos nos dar? Porque daí eu vou melhorar aquilo que você achou ruim, você melhora aquilo que eu também não acho legal e vai ter que haver um esforço nosso, ok? Ok. Então, havia um combinado entre nós e ele passou a cumprir a parte dele e eu cumpri a minha. Isso foi construindo a gente. E super funcionou. Muito. E aí a gente vê isso refletido em outros exemplos que eu, você, todo mundo que está nos assistindo aqui conhecem. Quantas pessoas não conhecem outros casais, Exato. né? Que estão aí 20, 30 anos de convivência aqui. Uhum. Eu tinha na minha família materna um casal, ela faleceu idosa, mais de 90 anos, e ele também, quase a mesma idade. Que lindo. E aí juntos os dois, de idade, mãozinha dada para ir no supermercado. Se um ficava um pouquinho com resfriado, o outro já chorava preocupado e ficava ali o tempo todo junto. Ai, que lindo, né? Tanto que
Quando ele veio a falecer, ela começou a adoecer. E aí a gente na família já falava, meu Deus, logo ela não vai resistir, porque ela não vai conseguir aguentar viver sem ele, né? longe dele. E foi o que aconteceu. Ela ficou aí mais 2, 3 meses no máximo, ela adoeceu e faleceu. Tipo, faleceu dormindo e pronto. E era o que ela queria, estar do lado dele. E aí a gente traz para nossa reflexão o quão bom foi numa simplicidade de vida que eles tinham, mas o entendimento, conversar, isso aqui eu não gosto, vamos resolver, e resolvia de verdade. Porque eu digo hoje assim, ó, que as pessoas às vezes vão para uma relação pensando assim, se não der certo, separa. É que não é um negócio, né? Cada um vai pro seu lado. Não é sobre isso, é sobre dividir a vida juntos, tomar as responsabilidades juntos, resolver juntos e dizer, nós estamos juntos. Colher os frutos disso tudo Juntos. Na alegria e na tristeza, não é só lá no bem bom. Porque o bem bom é o uhul e todo mundo tá feliz. E a hora que o sapato aperta. Aí a gente vai ter que achar um jeitinho de andar apertando ou doendo ou resolver o que tá doendo. Exatamente. Não é sobre... Isso é a relação de verdade. Essa é a relação de verdade. Se aguentar no momento do caos mesmo e parar e vai conversar. estar fortalecido pra hora boa. Exatamente. Né? Então, quando a gente vive uma tempestade, e a gente já viveu algumas, essa tempestade, ela pode até balançar. Mas quando a gente tá forte, quando o casal tá estruturado, e a gente passou, e você sabe aí, né, o ano passado, eu só olhei pra ele assim, quando ele chorava, eu segurava. Sim. Quando eu chorava, era ele que cuidava. Então, na tempestade, aí eu olhei pra ele e disse assim, que bom que hoje a gente tá fortalecido. Também, né? De olhar pro quem tá do teu lado e falar que bom que é você. E eu disse que bom que a gente tá fortalecido, porque assim a gente ainda fica ainda mais forte. E eu vi momentos que ele tava muito abalado e que eu procurei, né, ao redor, assim, dar um suporte, tanto pessoal com ele, quanto, sei lá, procurar amizades que pudesse, talvez outro homem, um amigo, porque às vezes teria coisa que ele queria falar, que ele queria desabafar, mas não comigo, que sou a mulher, que sou a esposa, que ele queria me cuidar, né? Então, de ter esse olhar de cuidado. Sim, de restaurar, com outro. Né, energias. Isso, então pra gente fortalecer junto, foi passando, a gente foi resolvendo, Eles foram se organizando. E aí a gente olha assim, poxa, já passamos algumas, né? Tem história. E aí às vezes a gente lembra algumas coisas lá atrás e a gente dá risada, às vezes até os tropeços mesmo a gente dá risada porque passou. Mas a gente teve que ser forte para passar. Com certeza. É tudo, né, Adri? Você vai conquistar um grande cargo numa empresa, você tem que ser forte para passar. Sim. E se você tá num cargo a mais, você tem, né, com todo o respeito da palavra, mas você tem porrada a mais lá. Sim. Você vai receber mais lambada, a vida vai bater mais forte. Sim. E no casamento não é diferente. Não. Na relação a dois não é diferente. Uma coisa é você namorar, tá cada um na sua casa, lá, morando com os pais, ou tendo a sua independência financeira. Outra coisa é você dizer, não, agora vamos juntar as escovas de dente e vamos morar junto. Peraí, agora muda um pouco. Mas o morar junto é assumir as responsabilidades junto e os problemas junto, e não só o bem bom junto. Entender que nem sempre vai ser maravilhoso. É isso, e nem sempre vai ser, e na nossa vida como um todo, nem sempre vai ser. Sozinha vai ter problema, junto vai ter problema. Vai ter problema também. A mesma coisa. Então, por que não ser isso junto? E aí, falando nessa palavra problema, o que acaba sendo, vamos dizer assim, o destaque maior dentro de uma relação que está conflitante? É a questão financeira ou é a questão sexo? Hoje a gente tem uma onda diferente aí em termos de falando sexual, né? Mas o dinheiro é uma das coisas que impacta bastante. Mas a comunicação, Adri. Eu falo, ele não me entende. Ela fala e só me julga. Então, a comunicação entre o casal é algo bem difícil que separa bastante casais. Se sobressaindo. O sexo, a gente tem uma divisão, assim, hoje, né, em tempos diferentes que estamos vivendo. Antes era só a mulher que não queria.
que tinha mais tempo, que passava mais cabeça. tempo, a dor de cabeça, aí o marido tentava dar um de pirona, não resolvia. Essa dor não passa. Essa dor não passa, ou senão a TPM que durava 15 dias, eu tive uma cliente que ela tinha 15 dias, já estava passando para 20 dias no mês. Céu. Na verdade não era, né? Era o emocional dela, dizendo que era TPM, só para ele manter ele bem longe, né? E aí havia muito a queixa do homem com relação a isso. Hoje tem dado uma mudada um pouco, não em todos os casais, mas a gente já tem visto essa aí uma onda do desinteresse do homem também, do homem ter perdido assim um pouco esse desejo. E às vezes eu recebo queixas de mulher dizendo: Zete, o que eu faço porque o meu marido não quer ter relações? Né? Então, de às vezes passar, sei lá, uma vez por mês, 2 vezes no mês, e falando de quantidade aí, né? Que não é a quantidade, é a qualidade, mas pode ser um estresse. Não que ele tá de olho em alguém, né? Enfim. Né? Isso Existem não... N situações. N situações, né? Mas se falando que antes era só a mulher, hoje também tem esse perfil do homem. E existem vários fatores que acometem isso. Se falando mais do perfil da mulher, por exemplo, às vezes a mulher precisa ter um envolvimento emocional e precisa ser estimulada. Então, o sexo para a mulher já começa no café da manhã, um puxar da cadeira, eu servi um cafezinho para ela, um beijinho no cangote, um carinho nos cabelos. Vai criando um clima. Vai criando um clima, exato. Então, mulher, desde a hora do café da manhã até a noite, para efetivamente acontecer. Dica pros homens, hein? De graça essa. De graça, de bandeja. Então vai reconquistando aí. Você quer mais tarde? Então já começa no café da manhã. Um beijinho, um recadinho, sabe? Pode ser coisa bem simples, mas mulher quer essa conquista, esse envolvimento. E mulher, se tá brava ou teve um problema ou discutiram, não adianta querer fazer agrado depois, porque não vai ter. Né? Porque mulher tá emocionalmente abalada, ela não vai querer. Sim. O homem, ele pode estar emocionalmente abalado, mas ele, às vezes, né, dentro desse perfil, ele separa. Ele abre a caixinha do sexo e agora é esse momento aqui. O resto, depois e esqueceu o resto. Depois volta de cara feia de novo. E a mulher não funciona desse jeito. O homem é muito rápido, né, nesse sentido. Mas às vezes ele tem mais vontade e a mulher menos. Mulher pode passar tempo sem, o homem nem tanto. Então tem isso aí. Eu digo que quando a gente conversa e se entende, né, é igual aquilo que a gente falava, só um olhar a gente já sabe se tá bom ou não, se gostou ou não, né, depois de uma maturidade na relação a gente já entende. Sim. Eu já sei quando o marido tá animadinho, eu penso assim, hoje vem. Hoje vai dar certo. Hoje tem. Ou às vezes eu, assim pra ele, só uma olhadinha de canto, ele já sabe, hoje não tá afim. Não vai ter jeito. Hoje não vai ter jeito. Ou senão a gente conversa, né? Queria sim. Tá bom, acho que eu quero também. Eu digo que mulher às vezes tem preguiça. Vamos experimentar um carinho, umas coisas trocas, novas. Um pouquinho aí, que vai rolar. Às vezes eu digo pra ele assim, às vezes eu tenho uma preguiça, mas depois eu penso assim, por que eu não fiz mais? Sabe? O sexo no casamento, ele é essencial. Com certeza. Ele mantém acesa, não é só um fator, né, Adri? Mas é um dos fatores que mantém a intimidade na relação. E se você não tem intimidade, depois você não tem mais nada. E que isso também é um fator que conecta. Exatamente. Conecta profundamente o casal. E se a gente fosse falar assim, o mundo deu situações, conotações pro sexo feias, mas o sexo ele é bonito, ele olha pro futuro, o sexo olha pra vida, porque é a partir disso que gera vida, então o sexo olha pro futuro, o sexo olha pra vida, então é uma conexão bonita, não é estragada como fazem por aí, ou a televisão, a rede social apresenta, não é, né? Então quando o casal mantém isso entre eles,
a pureza, a beleza dessa relação, do sexo, e precisa se redescobrir e criar coisas diferentes para ficar bom, para manter essa chamazinha aí acesa. E sem vergonha dessa relação. Sem vergonha. Ai, mas é muito difícil, eu tenho vergonha de falar, poxa, é o seu esposo, é o seu companheiro, é a sua companheira, como ter vergonha? Vocês precisam ter essa relação de intimidade, senão são dois estranhos. Perfeito. E alguma coisa vai ficar falha e aí não vai funcionar. E aí depois não adianta. Pois não adianta dizer, eu não sei por que a gente não deu certo junto. Meu Deus. Para que esse papo, para alguns, não seja tipo, putz, foi tarde demais. Por que eu não conhecia a Elisete? Ou por que eu não me aprofundei nesse tema? Por que eu não procurei ajuda? Porque aqui a gente está conversando e tem pessoas de vários lugares do Brasil que estão nos assistindo. Qual é a dica ou recado que a Elisete deixa como profissional que atua, né, auxiliando nesses relacionamentos para aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando agora e que às vezes estão vivenciando alguma turbulência? Seja ela financeira, seja ela, sei lá, do sexo, seja estresse, seja um problema de saúde na família que de alguma forma abalou aqui um pouquinho. Enfim, qual é a dica que você deixa como profissional para essas pessoas? A primeira, não desista de você. Porque às vezes as pessoas desistem delas mesmas e depois desistem da relação, né? Então eu desisti primeiro de mim, porque eu cansei, eu esgotei. E depois está desistindo da relação. E aí já tem toda uma família, todo um envolvimento, toda uma história, né? Então, primeiro, não desista. Antes de desistir, tomar qualquer outra decisão, então procure um profissional especializado, alguém que você goste, que você confie, que você se identifica, né? Hoje a internet, né? Eu atendo pessoas no Brasil e fora do Brasil, atendo online, atendo presencial, todas as modalidades. Então, as pessoas precisam, às vezes, procurar um profissional, porque vai ajudar a olhar para essa relação de forma diferente. E aí eu digo sempre assim, Adri, você quer uma boa carne, você procura quem entende de carne. Nossa, eu vou fazer um churrasco mega gostoso, então eu quero uma carne boa para churrasco. Você vai falar com quem entende de carne. Você quer um pão bem gostosinho, você vai procurar um bom padeiro ou uma boa padaria que faça um cafezinho bom, um pãozinho gostoso. Por que quando se trata de relacionamento, você procura qualquer um para se aconselhar? Você quer crescer profissionalmente, você vai se especializar para você ser o melhor. Então, você procura profissionais na área que você quer se especializar. Por que você não procura um profissional de casamentos? Às vezes, a gente não aprendeu a se relacionar da melhor forma com um companheiro. Às vezes, o que a gente sabe e ouviu é a experiência do nosso pai e da nossa mãe. Ou experiência de alguém próximo. E às vezes essa experiência nem foi tão boa assim. Né? Igual você disse que teve a história aí da sua avó, né? Sim, a irmã da minha avó. A irmã da avó. Então, que experiência linda. Mas nem todo mundo tem essa experiência para você observar. Para você ir lá e sentar do lado e entender qual foi o segredo da longevidade deles na construção do amor, de parceria, de cumplicidade. Por que não? Né? Então, é prestar atenção nisso. Então, se eu pudesse dizer assim algo, primeiro, não desista. Segundo, ajusta a tua comunicação. Assim, não deu certo de uma forma, veja de outro, procura um profissional, veja alguém que pode te ajudar efetivamente. Eu não quero um profissional. Então, olha para aquela pessoa que tem experiência de sucesso no casamento de verdade e pergunta para ela. Né? O que foi que deu certo? A minha mãe sempre dizia assim, ela e o meu pai têm mais de 50 anos de casado. E aí ela sempre dizia assim, filha, é sempre deixar o calor do momento passar e depois resolver. Exato, é por aí. Então, essa experiência é muito da minha mãe. E ela sempre conseguiu contornar em muitas turbulências. Incrível. E eles estão lá até hoje. Esse foi o meu bate-papo hoje com a Elisete Mendes. Aproveita, dá uma olhadinha lá no Instagram, @EliseteMendes, e acompanha um pouco mais de todo esse bate-papo aqui. Se você entrou agora aqui no nosso canal e você está acompanhando, volta e continua assistindo desde o início aqui. Olha o recado que você recebeu importante aqui. E vale lembrar,
Pode ser para você que está aí do outro lado, mas pode ser para alguém que está próximo a você. Nunca é demais, compartilhe aquilo que é bom, compartilhe a informação saudável e o conteúdo que realmente vai fazer a diferença. Cuide de você, cuide do seu relacionamento. Se é alguém que está aí vivendo do seu lado e que realmente vale a pena, porque essa ideia do que vale a pena, você já teve quando você conheceu essa pessoa. Então cuide disso. Existem profissionais para isso e a Elisete está aqui como uma grande profissional que atua pontualmente atendendo as mulheres e mudando aí os relacionamentos, ajudando para que fortaleça essa relação. Elisete com S no Instagram. Elisete com S no Instagram. Elisete Mendes. Segue aí no Instagram. E nós encerramos por aqui esse nosso bate-papo de hoje. Mais uma vez, o meu muito obrigado a você que esteve aqui conosco, a você que vai chegar aqui no nosso canal ainda. Aproveita e se inscreva aqui no nosso canal, ativa o nosso sininho para você estar sempre aqui comigo toda quarta-feira às 19h30, sempre com um bate-papo muito bacana, super interessante, que vai com certeza aí levar muito conteúdo para você. Eu me despeço e até a próxima.